Fala família, beleza? Mais um vlog aqui pra vocês. Deixa o like primeiro, por favor. Compartilha esse vídeo com seus amigos e sua família, hein? Isso é muito importante. O assunto de hoje é um assunto que eu já até falei, já abordei no canal em outros momentos, mas foi muito teórico. Vou explicar o que eu quero dizer com muito teórico. Eu quero dizer que não foi uma experiência minha, então agora eu vou contar a minha experiência com isso, porque foi muito forte e eu acho que quando a gente conta uma experiência que a gente teve, algo assim diretamente para as pessoas, fica muito mais verídico o testemunho, porque foi algo que aconteceu. Eu tô falando de ansiedade. Ansiedade no nível que você não controla um monte de coisa e que cada vez que bate um gatilho da ansiedade, você não sabe nem pra onde você olha direito, você fica todo perdido. E eu vou contar desde o começo, óbvio que eu não vou contar o que foi que me desencadeou essa ansiedade, talvez um dia eu fale sobre isso, mas ainda hoje eu ainda não me sinto preparada pra isso. Então eu vou só falar sobre os efeitos para que a gente possa ficar mais junto, para que vocês possam sentir que eu também sou uma pessoa igual a vocês, que sinto igual a vocês e que isso nos leva a, às vezes, achar que a gente tá sozinha, a gente não tá. Além de poder contar com uma rede de apoio, que são nossos amigos, parentes, pessoas que estão próximas, que têm um pouco de compreensão e carinho por nós, para nos ajudar nisso, a gente também tem os profissionais da área, psicólogos, terapeutas e etc. Só avisando, família, que se por acaso derem uma balançada aqui, a Atena tá solta, livre hoje, como sempre. Não que ela fique presa, né? Eu falei, parece que ela fica presa, não é nada disso. Mas ela tá ligada no 220 hoje. Parece que ela tá tomando energético ao invés de tomar água. Eu não sei o que tá acontecendo com essa gata. Eu nunca me identifiquei como ansiosa, tipo, eu sempre tive uma vida muito tranquila, muito pacata. Então eu não me achava ansiosa, me achava uma pessoa normal, tipo, eu achava até que eu era relaxada demais, entende? Nada me abatia e foi minha avó que ensinou isso pra mim. Ela me ensinou assim, olha, você não tem o que fazer. Eu lembro dessa frase assim, muito nítida, ela falando pra mim. Minha avó gostava de sentar numa cadeira de balanço e me colocava no colo dela. Então ela falava assim, às vezes, quando... Eu tô falando com as minhas palavras, que minha avó era, né, não falava assim, mas o que ela queria dizer é que às vezes a gente tem um problema e que a gente não sabe o que fazer com aquele problema. E que ele é tão grande, toma tão conta da gente, enraiza dentro da gente, porque a gente permite e que isso só faz mal, só agrega negativamente pra gente, porque se a gente não tem a solução daquele problema, a gente não deveria ficar pensando nele o tempo todo. Deveríamos reservar um tempo do dia, mais ou menos, pra pensar na solução desse problema. E eu aprendi isso com a minha avó. Tipo, eu não tenho a solução naquele momento, eu vou colocar numa gavetinha, vou deixar lá. Quando essa solução chegar, eu vou tirar o problema da gaveta e vou resolver. Eu tiro esporadicamente esse problema da gaveta pra analisar e ver, será que existe alguma possibilidade nova de resolver que eu ainda não tenha visto? Então eu analiso ali por um pouco tempo, vi que não tem, arquivo novamente na gaveta, porque o dia fica mais leve e a gente fica menos propenso a toda hora estar com baixo astral. Eu sempre tive bons exemplos de motivacionais, assim, tá pra cima, não sei o que lá. Eu acho que o maior de todos vocês sabem quem é, que é a Xuxa, né? Não tinha pessoa na televisão brasileira, um ícone que pudesse te passar tão bem essa sensação de amplitude dentro de você mesma que a Xuxa não passasse. Esse bem-estar, esse querer, poder e conseguir. E há algum tempo atrás, eu recebi uma notícia que me deixou em choque e que despertou o gatilho da minha ansiedade. Na verdade, eu acho que ela já vinha me lapidando por um tempo, batendo na minha porta, me cercando. De vez em quando eu entrava pela janela e saía pela outra. Mas estava sempre ali, meio embutida em alguma coisa, sabe? Um móvel que entrava, um móvel que saía. Sempre tinha um pouco de ansiedade e eu nunca soube identificar. E talvez isso tenha se acumulado em algum momento e só abriu essa caixinha de Pandora quando eu tive essa notícia. O fato é que eu me desconheci completamente. Eu fiquei apática, eu fiquei muito pra baixo, assim, basicamente foi isso. Mas eu quero falar um pouco hoje pra vocês dos sintomas que eu tive, de como foram as minhas noites, de como foi difícil passar dia após dia. E não que tenha passado, porque não passou. É uma situação que você vive dia após dia. Eu acho que a ansiedade, ela anda muito par a par com a depressão, com essas doenças que a gente não sabe como resolver sozinho, porque a gente não consegue resolver sozinho. De fato, a gente precisa ter uma pessoa, seja uma rede de apoio ou realmente um profissional da área, para nos ajudar a sair disso. Porque sozinhos é muito difícil sair. No momento que eu recebi a notícia, meu coração acelerou de uma forma que eu senti ele batendo na minha caixa torácica. Era como se eu estivesse sentindo ele bater, de verdade, parecia doía aqui, ele batendo. A minha respiração ficou curta,
e pesada. Tipo, eu sentia uma certa dificuldade de respirar, mas eu tava me mantendo, tentando fazer isso calmamente, e ao mesmo tempo que eu tava falando pro meu cérebro, calma, 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 sabe? Era só calma, não dava nem pra falar, tipo, você não ouviu direito, você não assimilou direito, essa notícia não veio, nada disso, eu só falava pro meu cérebro, calma, calma, calma. E quando a gente é ferido dessa forma, esse gatilho aparece vindo de uma pessoa que a gente ama muito, uma pessoa que é importante, que tem um destaque na vida da gente real, isso se torna uma ferida que parece que ela tá toda aberta, parece que o peito tá aberto, tá tudo exposto, e você não consegue controlar. Você sabe que você não vai morrer, ou você acha que você não vai morrer por conta daquilo, mas de alguma forma aquilo tá te ferindo, tá te machucando tanto que você não consegue controlar, a ponto de fechar e falar, ok, tô bem de novo, vamos tocar a vida, tá doendo, mas eu vou tentar administrar. Não, quando vem de uma pessoa que você tem esse tipo de sentimento, é uma dor tão profunda, que você se sente no mais absoluto breu, na mais absoluta solidão. Foi essa a minha percepção. Eu me considero uma pessoa que eu disfarço bem todas as dores que eu tenho, tudo que é causado por outras pessoas, mas eu não sei se naquele momento eu consegui disfarçar. Eu também nunca perguntei para as pessoas que estavam no momento se eu disfarcei bem ou não, mas o fato é que foi bem complicado. E a partir desse dia eu passei a ter dias de insegurança. Eu não conseguia nem pôr o pé para fora de casa porque eu achava que determinadas situações iriam acontecer e que eu ia me sentir muito mal quando essas situações acontecessem. Eu tive dias de muito choro, que eu chorava muito, eu chorei tanto que eu fiquei com o meu olho tão pequenininho que eu não conseguia abrir. Eu tive dias também que eu descontroladamente assistia coisas e ria, me sentia extremamente leve, mas lá no fundo tinha alguma coisa pesada. Era uma contradição absurda de eu tô legal, mas eu não tô nada bem. E uma coisa que nunca aconteceu comigo, nunca mesmo, crises de autoestima. Se eu estou bem, se eu não estou. Será que foi algo em mim que desencadeou isso? Será que foi algo, sabe, físico? Será que foi algo psicológico? O que será que foi? E eu comecei a fazer uma autoanálise. O fato é que a minha autoestima foi parar lá embaixo. Depois disso, parecia que todos os dias eu tava doente sem realmente estar. Tipo, me sentindo pesada, quente, e ao mesmo tempo tinha dias que eu tava completamente gelada. Tinha momentos que eu queria falar demais e tinha momentos que eu queria só deitar e ficar quieta. Óbvio que no meu caso, momentos de falar demais foram muito maiores do que o de ficar quieta, e graças a Deus eu tenho pessoas ao meu redor que me suprem isso, que são os chamados amigos, sabe, de verdade, quando você precisa. A pessoa não precisa estar ali do seu lado todos os minutos, todos os momentos, pode ser por telefone, pode ser por uma chamada de vídeo, mas a pessoa mostra que ela se preocupa com você. Isso é uma coisa muito importante. Se as pessoas bem soubessem disso, elas não largavam a mão, não abandonavam os amigos que têm. Eu vou colocar assim, porque quando são amigos não largam mesmo. São pessoas que estão sempre preocupadas, estão sempre falando, conversando. São esses amigos que você coloca num patamar de família que te salvam muitas vezes desses momentos de crise que você tem e desse buraco negro que você entra quando você começa a sentir essa ansiedade absurda. No meu caso, não acho que era só ansiedade, eu acho que eu entrei também num momento de depressão, mas a ansiedade, todos os sintomas da ansiedade foram muito mais fortes, tirando realmente o fato de alguns dias eu querer ficar deitada na cama, só deitada na cama, no escuro, sem ninguém falando nada, sem ouvir nada, e a Atena fazendo barulho. Ô Jesus, gata barulhenta. Eu não me sinto uma pessoa depressiva, mas eu acho assim que eu tive momentos de depressão, e ainda acho que vou ter alguns, porque, como eu falei, ainda não tô curada. Eu tô vindo conversar com vocês justamente sobre algo que eu ainda estou passando. Ainda bate muito forte em mim. Esse torpor todo que tomou conta de mim se tornou algumas vezes físico, tipo, dava tontura, me dava enjoo, eu não queria comer, sabe? Quando eu pensava em comer, já me dava um nó no estômago, já queria voltar o que eu nem tinha, e eu sentia que às vezes assim, não era só físico, não era só o levantar que eu sentia uma tontura, às vezes eu tava deitada na cama e parecia que eu tava realmente dentro de um barco, à deriva, só balançando. Eram sensações estranhas, de estar às vezes conversando com as pessoas e de repente eu ficar séria do nada. Tranquila, séria. As pessoas podiam olhar pra mim e falar, acabou o assunto, ou ela não quer falar mais, mas era simplesmente, minha mente tava toda bagunçada, ainda tá, né, bagunçada. Uma das primeiras vezes que eu saí depois disso, que eu falei, não, sabe quando te dá um choque assim, você fala assim, olha, não, eu vou pra rua,
Eu vou dar uma desbaratinada, eu vou curtir com as amigas, eu vou beber um pouco, vou fazer umas loucuras na noite assim, sabe? Beijar na boca, fazer algumas coisas, sabe? Tipo isso, pra ver se você dá uma ligada na sua vida. Isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu saí foi uma sensação realmente muito esquisita e eu acho que passei isso pras pessoas. Eu não cheguei a conversar com as pessoas com quem eu saí, mas foram momentos, assim, me diverti muito, curti muito, ri muito, conversei muito, mas teve alguns momentos em específicos que eu me fechei novamente, essa síndrome do calada, e parecia que as pessoas estavam tendo uma percepção de que eu não estava me divertindo, quando na verdade eu estava. Só que tinha momentos que parecia que eu não estava ali. Parecia que tinha momentos que eu era transportada para outro lugar, assim, exatamente, um quarto, silêncio, e você não tá ouvindo nada, e você não quer falar nada, você tá sozinha. Então fica quieta, é mais ou menos isso. É uma sensação estranha. E a única coisa que eu ouvia quando eu tava nesse momento era, tipo, a minha mente mesmo tentando me sabotar, ou a ansiedade, dizendo que não era pra mim estar ali, que aquele não era meu lugar, que eu deveria estar em casa, por que eu saí, que eu tava estragando o rolê dos outros. É muito estranho quando a mente te sabota nesse nível, porque você saiu com a sua mente legal falando, eu vou me divertir. E chega num determinado ponto desse, você não consegue ir adiante. Mais ou menos como a música da Ana Castela, que diz que a bateria social só dura 1 hora. No meu caso, durou muito. Foi pontos específicos na noite que aconteceu isso. 2 ou 3 pontos específicos que aconteceu isso, mas que foi o suficiente para me deixar mal no sentido de, será que eu tô pronta mesmo para ir pra rua? A ansiedade também trouxe para mim coisas muito ruins, do tipo, eu queria muito me desprender de um trabalho vinculado, de trabalhar 5 dias na semana, de não só ter o final de semana para produzir para o meu canal, de só ter o final de semana para escrever, fazer tudo que eu tinha que fazer, escrever, gravar, editar e tudo mais. Eu achava que era pouco tempo, e quando eu tive um pouco mais desse tempo, que foi nesse período, a ansiedade me sabotou nesse ponto. Tudo que me dava muito prazer, que eu queria muito fazer, aprimorar estudos, fazer um monte de coisa, estudar um monte de coisa, tudo isso foi colocado numa caixinha trancada. Tipo, eu não conseguia enxergar aquilo. O que mais me dava prazer naquele momento não era... Eu não conseguia trabalhar com aquilo porque não estava me dando prazer, eu não estava sentindo prazer em nada, absolutamente nada. O único sentimento que eu sentia dentro de mim era peso. Existia um buraco pesado dentro de mim, que estava completamente vazio e ao mesmo tempo cheio de lembranças. E de verdade tudo isso piorou quando foi pra noite. Eu comecei a perder minhas noites de sono. Eu sempre fui uma pessoa que eu deitava e eu começava a assistir qualquer coisa e eu dormia. E eu dormia mesmo, e eu dormia a noite toda. Não tinha como me acordar. E aí quando veio a ansiedade, eu, ia dormir com a minha cabeça girando a mil. De verdade, muitas vezes eu deitei na minha cama 9 horas da noite e a minha cabeça tava ali a mil. E aí eu colocava alguma coisa pra assistir que ainda me chamava um pouco a atenção, porque até as minhas séries, os filmes que eu queria assistir, eu não conseguia prestar atenção. Então eu assistia e daí comecei a ver que eu não entendia nada. E sabe, você tem que voltar tudo? Eu comecei a assistir uma série e eu cheguei na 2ª temporada dessa série e aí eu parei e pensei assim, caramba, o que aconteceu? Porque de repente apareceu uma cena da mulher grávida, uma personagem grávida, eu falei, como que ela ficou grávida? Sabe, tipo, de quem que é? E aí eu tive a certeza naquele momento que eu só coloquei pra ter barulho. Que era o momento que eu não queria o silêncio. Então ficava só o barulho lá e eu tava em qualquer lugar menos ali. E depois começava todas aquelas vozes de novo na minha cabeça. Não, eu não tô louca. Tudo que eu tinha vivido e tudo aquilo que me machucou e tudo que foi bom e tudo que foi ruim. E eu revivia todas essas histórias e essas coisas na minha cabeça e eu não conseguia dormir. E eu passava a noite inteira em claro. A noite inteira, o dia amanhecia e eu tava deitada na minha cama, olhando pro nada. Eu passei por uma experiência absurdamente negativa numa dessas noites, que qualquer dia eu explano pra vocês, né? Eu já falei isso em outro vídeo, mas ainda não tô bem pra falar sobre isso a fundo e eu não quero trazer pra vocês um pesar real, assim, tipo, eu parar aqui e ficar chorando horas copiosamente se vocês conseguirem me entender o que eu tô falando. Eu prefiro vir com todo o sentimento que eu tenho aqui, igual eu tô falando agora, sobre a experiência da ansiedade, e é sobre mim, eu estou falando sobre a minha experiência, sem contar os detalhes, porque aí sim eu poderia vir a chorar ou coisas do gênero, embora eu acho que eu já passei dessa etapa de chorar, mas ainda é uma coisa que às vezes embarga na garganta, dá aquela segurada e fala, opa, peraí, que talvez eu não esteja tão equilibrada pra
pra conseguir controlar tudo isso, de repente a emoção vai vir, e aí vai ficar muito chato eu ficar toda vermelha aqui, e depois gravar o vídeo, vocês não vão entender nada quando aparecer minha cara toda vermelha, você fala, ué, ela tava ali normal, agora ela já tá toda vermelha, nossa, ela chorou, fica muito evidente. Então, são coisas das quais eu não quero detalhar ainda, mas eu vou superar tudo isso, eu vou passar por tudo isso, e óbvio, sem trazer nomes e coisas do gênero, eu vou contar essa minha história pra vocês. Absolutamente nada me concentrava, nada me chamava atenção, a não ser ligar pra alguém e conversar, e desabafar. Muitas vezes chorar, às vezes xingar, às vezes me sabotar, me colocando a culpa de tudo, às vezes sabotar as partes externas também, sabotar dizendo que tudo não prestava. Enfim, uma confusão que eu acho que só quem tá passando por essas coisas, por ansiedade, que se auto-sabota, sabe do que eu tô falando. Também tive muito isso de ficar apertando os dentes, e depois a minha mandíbula doía, e eu falava assim, acordava com a mandíbula muitas vezes doendo, e falava, ué, o que aconteceu? Fui pesquisar sobre isso, e durante o dia eu também tava fazendo isso, tipo, apertando. Toda vez que eu lembrava, eu voltava nessas histórias, eu ficava cerrando os dentes, e aí eu descobri que eu fazia isso dormindo também, e que eu tinha que tentar relaxar para não levar isso, o que eu até consegui algumas vezes, mas ainda acontece. Eu não vou trazer nenhuma história mentirosa aqui, eu ainda tô nesse processo, então ainda acontece. Algumas vezes eu conseguia dormir tranquilamente quando dava tipo 4h30 da manhã, não sei se meu subconsciente se ligava de alguma forma, eu acordava, não conseguia mais dormir, mas eu acordava assim com a sensação de estar trancada em algum lugar, de estar me faltando ar, ou de estar, parece que eu tô me afogando, não sei, tá faltando ar, eu preciso respirar, e muitas vezes eu abri a janela do meu quarto ou abri a janela da cozinha e fiquei respirando, sabe, contando. Nossa, teve muitas vezes, eu me perdia nas contagens, mas eu sei que eu já cheguei a contar 10 mil. Não sei como eu cheguei em 10 mil, mas aconteceu, e eu ali respirando. E depois de um tempo começou a vir pro meu corpo de certa forma, porque eu comecei a sentir meu ombro pesado, meus braços pesados. Mas não é um pesado de dor, tipo, se eu for fazer, eu vou pra academia, vou fazer exercício, tá legal. Mas em algum momento, quando eu sinto que eu penso, vou fazer isso, vou escrever um roteiro pro meu canal, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu me sentia pesada ao extremo. E eu comecei a descobrir e eu comecei a perceber que isso também era causado pela ansiedade, porque quando eu sabia que ia acontecer algum evento, quando tinha alguma coisa que ia mexer comigo de fato, antes mesmo de acontecer, antes mesmo de mexer, eu já estava me auto-sabotando. E é muito complicado as pessoas não perceberem isso, as pessoas não validarem isso, ou simplesmente acharem que você pode desligar isso quando você quiser e que aquilo de fato não acontece e que a gente tá fazendo mimimi. E o pior, quando são pessoas que te mostram que elas são extremamente empáticas com qualquer situação, menos com a sua. Porque te envolve, porque envolve, enfim. É muito dolorido quando você pensa assim, caramba, muitas vezes eu não soube ajudar uma outra pessoa. E talvez eu tenha magoado a pessoa da mesma forma. E talvez esse seja o meu jeito de tentar aprender. Talvez a vida esteja tentando me ensinar a não julgar o livro pela capa. Já consegui resolvê-los, entender o porquê eles apareceram, fazer as pazes com eles e falar, daqui pra frente, você segue seu caminho por ali longe de mim, que tudo que você tinha me ensinado já absorvi, o que machucou já não machuca mais, tá aqui guardado, vai ser sempre uma lição pra minha vida, mas eu não quero mais carregar pra mim. Tô falando de mim, não foi fácil chegar nessa conclusão, e é cada vez mais difícil, porque agora tá se afunilando e chegando aqueles momentos onde eu sei que eu vou ter que resolver coisas muito sérias comigo mesma, além de tudo que eu já resolvi, tirar as lições que eu tiver que tirar e bola pra frente, é isso. Não é fácil? Não é fácil. É muito difícil. Mas se você tiver uma rede de apoio interessante, boa, pessoas que te amam, que você consegue validar, que são pessoas com quem você realmente quer se abrir, com quem realmente você consegue se sentir à vontade de conversar. São pessoas que te validam o tempo todo, que olham pra você, que te compreendem, que podem até estar de saco cheio de tanto que você fala, mas que são pessoas que sempre estão voltando a atenção pra você, porque o ansioso tem também isso, de estar falando e as pessoas não estarem ouvindo, parece que a gente não está sendo ouvido. Então é muito importante quando o outro lado também olha pra gente e fala, tô aqui, tô te ouvindo, pode falar. É que o dinamismo da vida não tá deixando a gente parar, mas tô te ouvindo, fala. Então é muito peculiar tudo isso, mas ajuda demais. Então eu desejo pra você, aí do outro lado, que está sofrendo de ansiedade também igual a mim, que você encontre seu caminho, que você entenda os seus porquês de cada
momento de crise, de cada contextualização da ansiedade, por cada pedacinho que você for passando e que você consiga resolvê-los para que você tenha uma visão melhor e para que você consiga sair disso e aos poucos e tá tudo bem. Eu só tô vindo aqui falar sobre isso para que vocês saibam que isso acontece com qualquer pessoa e tá acontecendo comigo. Então, vamos conversar, deixa aqui nos comentários se você tá passando por isso ou se você tá dando suporte para alguém que tá passando por isso. Vamos bater um papo, porque conversar, ter alguém para te ouvir, para falar é sempre o melhor caminho. Tá bom? Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, o like é muito importante. Ativa o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Se inscreve nesse canal, esse canal lindo, maravilhoso. Compartilha, não esquece, compartilhar é muito importante. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com a sua família, para nossa família crescer muito mais. Fiquem com Deus, beijos e fui!